A gente tem falado nas últimas semanas sobre esse gráfico, e ele mostra um pouco como que Jesus fazia nos evangelhos para que pessoas se tornassem discípulos. Então a gente tem ali aquela esfera das multidões, que é quando Jesus está lidando com um grupo maior de pessoas, e nem por isso, não é porque era um grupo maior que ele não dava atenção, pelo contrário, ele acolhia essa multidão, ele conversava, ele supria as necessidades, mas à medida que as coisas iam avançando, Jesus se reunia num grupo menor com os seus discípulos, para poder responder dúvidas, para poder orientá-los sobre algumas coisas, e ainda havia alguns encontros individuais, que pessoas encontravam Jesus assim na rua, ou marcavam uma hora com ele, e tinham conversas pontuais. Esses 3 primeiros blocos ali, eles formam assim, eu diria, um tripé do ensino de Jesus, como que Jesus nos ensina. E a missão era óbvia, né? Jesus fazia todo esse trabalho com a multidão, com os grupos pequenos, grupo menor, com os encontros individuais, para quê? Para que as pessoas pudessem praticar aquilo que elas aprenderam durante as conversas, durante a multidão, durante os grupos pequenos, né? Aqui na nossa comunidade, a gente tem falado sobre esse mesmo caminho, essa mesma trilha. Então, esse momento que nós estamos aqui no domingo hoje, é o momento de encontro maior, que seria equivalente às multidões, quando Jesus estava falando com elas. É um momento onde você não consegue se concentrar, talvez, em algumas coisas, mas você consegue, por exemplo, ter uma visão geral do que nós estamos conversando. Você pode ter um momento de adoração junto com a comunidade, né? E você também pode seguir essa trilha, saindo desse grupo maior e indo para os grupos pequenos da nossa comunidade. Até hoje, os grupos da nossa comunidade têm se resumido aos grupos de vida. Basicamente tem sido isso. Mas, como planejamento da nossa comunidade para 2022, o plano de voo que vocês ouviram falar, a gente está trabalhando para que cada vez mais a nossa comunidade tenha, de maneira mais clara e objetiva e consistente, a oportunidade para você que quer levar a sério esse negócio da fé cristã, assim você possa ter para onde trilhar e possa crescer. Então, os grupos pequenos, que é o que a gente vai conversar hoje, eles fazem parte desse momento também de ensino, de discipulado. Se você despreza esse negócio, não dá atenção, ou se você simplesmente acha que não vale a pena ou não quero ir, eu diria assim, você está meio capengando na sua jornada como discípulo. Você está meio, tipo, é um avião de uma asa só, né? Eu sei que um avião de uma asa só cai, mas vamos dizer que ele não cai, né? Ele ia voar assim meio manco. Você pode também, através dos líderes dos grupos de vida, através dos pastores, através dos irmãos e irmãs mais velhos da nossa comunidade, você pode ter conversas pessoais com essas pessoas. Você está com dúvida sobre alguma questão, olha, você está passando um momento difícil, você não sabe se você decide, se você casa ou se você compra uma bicicleta. Aí você pode procurar um dos líderes da nossa comunidade, você pode procurar um dos irmãos que você considera mais maduro e perguntar, meu irmão, eu estou com uma dúvida séria. Será que eu caso ou eu compro uma bicicleta? E esse irmão, baseado na sabedoria bíblica, na experiência, ele vai dizer para você assim, meu irmão, olha, se você comprar bicicleta, vai ser bom por um tempo, mas assim, logo vai passar essa empolgação. Então casa, meu irmão. Depois de você casar, você com o seu companheiro, com a sua companheira, você pode comprar 2 bicicletas, e vocês vão caminhar juntos. Coisa boa, né? Difícil, né? Comprou 15, ó, a Tati, não contente com esse negócio de bicicleta, comprou 15 bicicletas, gente. 15 bicicletas. Agora, também, essas conversas pessoais, elas podem ter um outro nível também de mentoria, por exemplo, acompanhamento. Estou com um problema sério no meu casamento, preciso resolver esse negócio. Você pode procurar a liderança da nossa comunidade, ou irmãos mais velhos, mais maduros, mais experientes, e eles vão oferecer um período para você, um período talvez específico, né, de acompanhamento. Olha, você está com dificuldade no casamento? Ok, então a gente vai se encontrar 3, 4 vezes, a gente vai avaliando e vai ajudar você a superar esse momento. Tudo isso vai formando você como discípulo de Jesus. E aí você, óbvio, depois de receber tanta informação, tanto cuidado, é esperado que você e eu cumpramos a missão, que a gente viva isso na nossa vida.
porque senão a gente tem uma congestão intelectual, né? Então é o seguinte, essa é uma estrutura assim, eu sei, essa pizzazinha aí, eu não sei se é uma pizza, né? Ela mostra essa visão mais orgânica de como que a coisa acontece na nossa comunidade. A visão mais estrutural, ela ainda está sendo trabalhada pelo plano de voo, e a gente vai aos poucos divulgando para a comunidade como que acontece, quais são, por exemplo, nos grupos pequenos, quais são os cursos, quais são as áreas que a gente vai tratar, isso vai ser ainda divulgado. Mas o esqueleto é isso daqui. Se você quer saber como que a comunidade Aliança de Lagoa Santa trabalha a questão da formação do discipulado, são nessas 3 áreas, tá? Que a gente vai caminhar nesses próximos anos. Eu creio que quando a gente fala de discipulado na comunidade, na primeira semana a gente falou sobre multidão, como que Jesus discipula pessoas no meio da multidão, e a gente falou sobre esse processo de acolhimento, ensino, cura. Isso é algo que deve acontecer nesse momento aqui, domingo ou quinta-feira. É possível acontecer, por exemplo, acolhimento aqui? É possível. É possível a gente, no momento do café, ir na direção de pessoas? É pouco tempo, 10 minutos, mas é para você ganhar um gostinho. É possível você ensinar alguém nesse momento? Talvez, numa conversa. Tudo depende da conversa, percebe? Se você não conversa, as coisas não se abrem. Tá? É possível suprir uma necessidade nesse momento aqui? É possível. A gente perceber algo que está faltando, algo que alguém está precisando, e a gente se mobilizar para poder suprir esse negócio. Agora, esse momento aqui, embora ele seja um momento geral, um momento grande, é um momento que é possível a gente se compadecer, sim, das pessoas. Esse momento é um momento que tem gente que chega aqui e precisa de compaixão. Quando Jesus acolhia as multidões, ele fazia isso. E o interessante é o seguinte, é que enquanto Jesus fazia isso, os discípulos dele estavam o quê? Escutando os ensinamentos. O que distingue um discípulo do meio da multidão? Falei isso na primeira semana, é o seguinte, é a maneira como ele ouve. Porque o discípulo de Jesus está atento às palavras de Jesus, atento ao ensino de Jesus. A multidão, talvez, ela está observando, mas ela está meio olhando para cima, ela está checando algumas coisas, ela está meio descomprometida com o ensino. A multidão, às vezes, quer que Jesus está ali porque quer que Jesus resolve um problema, quer que Jesus supre alguma necessidade, não está ali necessariamente para ouvir e aprender e ser transformado como Jesus. Mas o discípulo não, o discípulo ele ouve atentamente, com o coração, com a mente. E o interessante é o seguinte, que discípulo que é discípulo, ouve o ensino, acolhe no coração e é transformado. O resto é multidão. Eu não quero que a palavra multidão fique com um sentido negativo aqui, né? Senão daqui a pouco nas nossas encrencas a gente vai começar a falar assim para o outro. Você é multidão, né? Sai para lá, multidão, vem aqui Não é essa a ideia. A ideia é que esse é um processo na nossa caminhada como Jesus, e todos nós passamos por esse processo. A gente vai precisar nos questionarmos aonde nós estamos, se nós ainda nos relacionamos com Jesus apenas a partir da multidão, ou se a gente está se aprofundando nessa intimidade, nesse relacionamento com Ele. E a gente viu naquela primeira semana que enquanto Jesus organizava todo aquele trabalho de multiplicar os pães, quem estava aqui sabe, quem conhece a história, de Jesus multiplicando os pães e se compadecendo da multidão, enquanto Jesus fazia isso, os discípulos observavam como Jesus fazia, mas eles também eram postos para fazer o que Jesus fazia. Gente, ensino e prática, eles são indissociáveis, eles não podem se separar na formação nossa como discípulo. O que a gente aprende, a gente vai ter que botar em prática. Se a gente só ouvir, não vale de nada. E se a gente só praticar, como é que a gente vai praticar se a gente não ouviu? Então a gente vai praticar qualquer coisa. Os discípulos estavam olhando Jesus, cuidando daquela multidão, ao mesmo tempo que Jesus mexia com eles, tirava eles da zona de conforto, porque eles estavam falando, Jesus, manda essa multidão embora. Jesus fala, não, vocês vão dar de comer. Mas como que a gente vai fazer isso? Deixa comigo que eu vou ajudar vocês a aprender como é que o processo funciona. E na nossa vida acho que é assim também. Às vezes a gente olha para alguns desafios, alguns momentos na nossa vida, a gente fala, Jesus, não vou mexer com isso não. E Jesus olha e fala, não, vamos mexer com isso sim. Vamos mexer, vamos resolver esse negócio e vamos aprender
a lidar com esse negócio aí. Então, hoje eu quero falar com vocês desse processo de discipulado a partir dos grupos pequenos. Conexão com outros. Conexão com a multidão, beleza, é algo geral, cada um tem uma perspectiva de Jesus. Agora, os grupos menores, os grupos pequenos, eles são uma parte importantíssima e que eu vou dizer assim com seriedade para vocês. A maneira como você se relaciona com os grupos pequenos mostra o nível de relação que você tem com Jesus. A maneira como você lida com esse grupo menor vai mostrar se a tua relação com Jesus é uma relação séria, comprometida, ou se ela é uma relação meramente utilitarista e consumidoras. Existem pessoas que talvez elas nunca cheguem ao grupo pequeno, elas vão ficar o resto da vida, da jornada delas, na multidão, observando Jesus de longe, esperando o milagre que Jesus ainda não fez, tentando tocar nas roupas dele, tentando ter um pouco de atenção. Vão ficar lá na multidão admirando as palavras de Jesus, mas não vão entrar nessas esferas mais íntimas. Mas tem pessoas que vão passar a vida na multidão e jamais vão se tornar discípulos. E por isso que essa série de mensagens visa levar a nossa comunidade a tomar uma decisão de sair do meio da multidão. Sair dessa indecisão. A gente tomar uma decisão de seguir Jesus com seriedade, dizer, eu quero ser discípulo de Jesus. E, na prática, isso quer dizer se envolver num grupo menor. Tem uma dimensão da sua vida com Jesus, tem uma dimensão daquilo que Deus está fazendo em você, que não vai acontecer aqui na multidão. Escuta com atenção o que eu estou dizendo. Não vai acontecer aos domingos ou às quintas à noite. Tem algo que Jesus faz em nós, que Ele só faz quando a gente está numa esfera menor, dentro, com o coração aberto, para as coisas que acontecem naquele momento. Nós dependemos. Olha como que isso acontece na vida de Jesus primeiro. Jesus ele ensinava a multidão, mas Marcos vai nos dizer o quê? Que quando, porém, Jesus estava a sós com os seus discípulos, ele lhes, o quê? Explicava tudo. Percebe a importância desse momento do grupo pequeno, primeiro? É um momento para se dissipar dúvidas, esclarecer algumas coisas. Você ouve algumas coisas no domingo aqui, e não bate, não encaixa, ou você ouve muitas coisas e você não consegue absorver tudo. Você não consegue levantar a mão aqui, embora já teve gente ao longo dessa história da nossa comunidade que levantou a mão e disse, pastor, mas... Beleza, mas esse momento não é um momento onde todo mundo vai levantar a mão e vai dizer, mas pastor, eu estou com uma dúvida disso. Não, esse momento é um momento onde você ouve. Onde você ouve e você mastiga. O grupo pequeno é onde você vai esclarecer as dúvidas. Olha, se você já leu os evangelhos, você vai perceber que tinha momentos que Jesus sentava com seus discípulos para repetir uma parábola. Os discípulos não entenderam o que Jesus contou a parábola no meio da multidão, e aí os discípulos ficaram com uma pulga atrás da orelha e esperaram chegar o momento pequeno, o grupo menor, e falou, Jesus, olha, a gente não entendeu nada do que você falou lá, você pode explicar para nós? Às vezes eles não conseguiam fazer alguma coisa, e era no grupo pequeno onde Jesus dizia para eles, olha, por exemplo, teve uma história que os discípulos tentaram expulsar uns demônios lá, não conseguiram, e aí no grupo pequeno eles falam, Jesus, o que aconteceu? A gente fez tudo direitinho. E Jesus diz, não, olha, vocês não fizeram isso, não fizeram aquilo, tem que fazer desse jeito, assim, assado. Tem coisas que Jesus ensina no grupo pequeno, que Ele não ensina no grupo grande. Isso muda tudo se você está querendo ser discípulo de Jesus. Tem coisa que Ele não vai ensinar para você aqui, não tem como. Por exemplo, você já leu o Evangelho de João? Os capítulos 14, 15, 16, 17 de João, falam sobre a vinda do Espírito Santo, falam sobre a videira, que Jesus é a videira, nós somos o ramo, e que Ele é a videira, e sem Ele a gente não pode fazer nada. É o momento da oração por nós. Aquilo ali tudo acontece, sabe em qual ambiente? Menor. Não acontece no meio da multidão. A multidão vai descobrir aquelas preciosidades depois que os evangelhos foram escritos. Ainda tem umas experiências exclusivas que acontecem quando você está no grupo menor.
Por exemplo, Jesus anda sobre as águas, e quem que vê isso? Os discípulos. Essa é uma experiência que, exclusivamente para discípulos. Jesus, no Monte da Transfiguração, quando ele aparece, aí vem Moisés, vem Elias, e vem aquela voz do céu. É uma experiência num grupo menor ainda, é um grupo menor do grupo menor. Só tinha 3 caras ali. Lembra quando Jesus foi preso, e ele estava lá no Getsemane, angustiado, ele chamou o grupo de discípulos, e depois ele se afastou um pouquinho mais e chamou mais 3 caras para ir com ele. Ele não chamou a multidão. Aquela experiência aconteceu num grupo menor, não aconteceu no meio da multidão. E se Jesus fazia assim, por que nós estamos querendo fazer diferente? Olha só, no dia do Getsemane, Jesus abriu o coração com os seus discípulos e compartilhou o que com eles? A sua fragilidade. A minha alma está profundamente o quê? Angustiada. Olha que legal, Jesus, o nosso mestre, abrindo o coração para nós. Como é bom quando a gente está num grupo pequeno, e às vezes o líder do grupo pequeno, às vezes aquele dia ele não está legal, ou aconteceu alguma coisa, ele chega lá, em vez de ele fazer o estudo que a gente mandou, ele abre o coração, e aí aí inverte o negócio, aí o grupo acolhe ele, e o grupo ora por ele, e o grupo consola ele. Essas são experiências que você não vai ter vindo aos domingos na comunidade, ou vindo às quintas-feiras. E ainda tem a questão da missão, porque se você lê os evangelhos, Jesus não manda os discípulos para a missão no meio da multidão. O desafio que ele faz para os discípulos, olha, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, guardar as coisas. Isso ele faz com o seu grupo menor de discípulos. Então, uma pergunta é necessária para a gente nessa manhã. Onde você está nesse processo? Não como membro da comunidade Aliança, porque eu vou te falar uma coisa, a gente já falou aqui, nós não estamos nem aí para fazer membros, não é que nós não estamos nem aí para os membros, tá bom? Nós não estamos interessados em fazer membros. Nosso desejo como comunidade, nossa missão como comunidade é, dentre muitas coisas, o final da nossa declaração é incentivar pessoas a tornarem-se discípulos de Jesus. Então, se você está se tornando um discípulo de Jesus, em que momento você está? Você ainda é alguém que vive no meio da multidão? Observa de longe Jesus? Você é alguém que se diz discípulo, mas vive como um anônimo no meio da multidão? Não, eu sou discípulo. Depois do que eu falei que ninguém vai falar, eu sou multidão, né? Mas beleza, eu sou discípulo. Mas eu estou meio anônimo, eu não estou engajado nos grupos, eu não tenho um grupo para poder dividir a minha vida e vivenciar a minha espiritualidade. Ou você já se assumiu como discípulo e decidiu fazer parte de um grupo menor? Por que esses dois ambientes, multidão, grupo menor, ou vamos tirar o multidões ali, vamos colocar grupo maior e grupo menor, grupos menores. Por que essa dinâmica é importante para a comunidade cristã? Tem um gráfico aqui, é muito legal, eu pelo menos gostei, não sei se vocês vão gostar ou não. Mas olha só, ele mostra para a gente um pouco o porquê que é importante a comunidade cristã investir nesses dois ambientes, onde a coisa acontece de maneira geral e onde a coisa acontece de maneira mais específica. Olha só, nós temos uma linha do desafio e uma linha da afetividade. O desafio está referindo-se ao grupo maior. Aqui no domingo, na quinta-feira, a gente é desafiado. Porque você só ouve, e você o coração vai processando as coisas e você sai daqui meio que, eu quero resolver esse negócio, quero mudar isso na minha vida. A parte de afetividade tem a ver com o grupo menor, que é onde você é acolhido por outras pessoas para te ajudarem, ou para te ajudar a encarar os desafios, certo? Então vamos lá. Igrejas que vivem o baixo... Esse aqui é o propósito de Jesus. Jesus quer levar a gente lá, mas vamos lá. Igrejas que vivem uma experiência no grupo maior, com um desafio baixo, ou seja, as pessoas não são desafiadas à mudança, não são desafiadas a rever o seu caráter, não são desafiadas a rever as suas atitudes. E, além disso, não tem uma dinâmica nos grupos menores que incentiva a afetividade e a relação entre as pessoas, é uma igreja marcada pela apatia e pela desconexão.
Aí você fala, não, a Aliança de Lagoa Santa não está nesse negócio. Não, beleza, acho que nós não estamos nesse ponto. Agora, tem igrejas que nos cultos de domingo e de quinta, nos seus encontros maiores, o desafio é enorme. Cara, é muito bom, você é esclarecido, você é desafiado, parece que vem na sua ferida e te ajuda a superar algumas coisas, só que não existe um trabalho nos encontros menores sólido. E aí o que acontece? Você tem pessoas que têm direção, que têm norte, elas sabem para onde tem que ir, mas daí a hora que elas começam a caminhada, elas vão o quê? Desanimando. Por quê? Não tem relações afetivas o suficiente para encorajá-las. Você tem igrejas que é o contrário. Os cultos de domingo, talvez, não, os encontros maiores não são talvez tão desafiadores, mas eles investem na amizade, eles investem na afetividade. Então, essa igreja é aquela típica igreja assim, que está todo mundo junto há 80 anos, está todo mundo, assim, vira os filhos crescer, vira os netos crescer, sabe data de aniversário, data de casamento, sabe data de batismo dos filhos. Mas essa igreja não é desafiada. Por quê? Porque ela se acostumou a procurar apenas o quê? A amizade. Vira um clube estagnado e com pessoas na sua zona de conforto. O que acontece com uma igreja que consegue ter um momento grande como esse, altamente desafiador, e um momento menor nos grupos pequenos, altamente intenso? Essa igreja é transformada e encorajada. Por isso que a gente está tentando levar a nossa comunidade nessa direção, para a gente poder amadurecer como discípulos de Jesus. Perceba como é importante esses dois ambientes, dos grupos maiores e dos grupos menores na nossa comunidade. Você vai ser transformado, olha, fica comigo, você vai ser transformado na sua jornada. Se você ouvir as coisas e participar das coisas nesse momento com atenção e foco, e se você for para o grupo pequeno durante a semana, com compromisso, isso vai ajudar você a crescer a médio e longo prazo. E eu tenho pessoas na comunidade que têm vivido essa dinâmica há alguns anos, e elas podem testemunhar para você como isso tem sido importante na vida delas. Agora, vamos botar um pouco de teologia nesse negócio, porque a gente precisa abrir a Bíblia também e explicar o porquê que a gente está falando desse negócio, senão o pessoal vai falar, pô, mas você está falando isso da sua cabeça? Não. Olha que interessante. A gente já viu que o grupo menor é o momento para a gente esclarecer as coisas, ensinar, ter experiências exclusivas, ter intimidade uns com os outros e ir para a missão, certo? Jesus fazia isso no grupo menor, mas só que Jesus morreu, ressuscitou e foi embora. Né? Eu ia dizer, vazou, mas não posso falar isso aqui, porque se eu falar isso aqui, né, não vai ficar legal. Então, assim, Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e foi embora. E deixou quem para nós? O Espírito Santo. Quando você lê o livro de Atos capítulo 2, você vê que o Espírito Santo desce. Jesus tinha falado, olha, vocês não vão ficar sem mim. Eu vou mandar o Espírito e o Espírito vai capacitar vocês a fazer a missão que a gente começou junto nesse negócio aí. Então, quando o Espírito é derramado sobre nós, cada cristão, cada discípulo de Jesus tem a presença de Deus interior. E eu acho que esse negócio que a gente precisa resgatar, porque a gente meio que, na sociedade cética que a gente vive, na sociedade complicada, individualista, a gente abriu mão de algumas dimensões espirituais, ou sobrenaturais da nossa vida, e a gente perdeu com isso. O Espírito Santo de Deus, a presença de Deus é derramada sobre todo aquele que se rende a Jesus, todo aquele que entende o que Ele fez na cruz. O Espírito Santo não é derramado, segundo a Bíblia, numa experiência que você fala, hoje eu vou buscar o Espírito Santo, hoje eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo. Não, a Bíblia diz que no momento que você recebeu Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre você e Ele carimbou a sua vida, Ele selou a sua vida. E falou, olha, esse aqui está marcado. E quando Ele fez isso, Ele derramou sobre você o quê? Dons, habilidades, capacitou você a fazer coisas que você não fazia antes. O que isso tem a ver com o nosso tema? É porque quando você lê Efésios capítulo 4, e você vê sobre o derramamento de dons sobre a igreja, sobre os discípulos de Jesus, ali nasce uma doutrina chamada sacerdócio universal de todos os santos. E isso é muito interessante, porque no meio evangélico,
eu diria que nós nos afirmamos evangélicos, mas nós lidamos com a igreja numa cosmovisão católica romana e até mesmo espírita. Por quê? Muita gente que frequenta a igreja evangélica vê o pastor como uma figura mística, especial e separada por Deus. Tá? Tem gente que acha, e eu vi isso a vida inteira, eu ouço até hoje esse negócio de que, mas pastor, eu queria você, pastor. Eu não queria o líder do grupo de vida. Eu queria não queria o outro pastor. Eu queria você. Não, pastor, a sua oração, pastor, claro que é diferente da oração do irmão que chegou ali. Pastor, você tem cartão Black Platino com Deus, a gente sabe disso. Cara, deixa eu te dizer um negócio. Na Igreja Católica Romana, o padre é esse cara, que ele faz tudo. E ele é tido como a ponte entre você e Deus. Na religião espírita, o médium é aquele que faz a ponte entre você e os espíritos, ou você e Deus. Mas na igreja evangélica, ou no meio da comunidade dos discípulos, sabendo que o Espírito Santo foi derramado sobre todos, e ele deu dons a todos, por que a gente fica achando que um é mais especial que o outro? O que existe de diferente são funções, ponto. Eu atuo como pastor nessa comunidade. Outros atuam como líderes. Mas é só função. Quando você fizer a oração, a sua oração vai valer do mesmo jeito que vai valer quando eu orar. A gente precisa se libertar dessa mentalidade que nos impede de cuidar e ministrar na vida de outros. Porque a gente fica com esse negócio de, não, mas eu não sou um pastor ainda, eu não tenho... Você não é um pastor, você tem o Espírito Santo, que foi derramado sobre você. Você está na caminhada como discípulo? Você está seguindo Jesus? Então, faz o que ele mandou e ponto, e deixa que ele vai usar você na vida de outras pessoas. É isso que Deus faz em nós, Ele nos capacita para a gente ser usado na vida de outras pessoas. Os grupos pequenos, os grupos menores, eles são o espaço onde eu e você vamos usar esses dons que nós recebemos na vida de outras pessoas, coisas que não dá para fazer aqui, no domingo. Quando você pega a Bíblia, por exemplo, a Bíblia fala sobre os princípios de mutualidade. Essa é uma série de mensagens que a gente vai ter lá para o meio do ano, que vamos lidar com alguns desses princípios, mas a Bíblia fala de princípios de mutualidade, coisas que eu tenho que fazer com o outro. Por isso que espiritualidade cristã, fé cristã não se vive solitariamente, não tem esse negócio de eu sou cristão, mas eu estou na minha casa e eu vivo a minha fé sozinho. Conversa, você está sendo enganado. A fé cristã ela é vivida coletivamente no meio de um grupo grande e de um grupo menor. E nesse grupo menor, no nosso caso, porque Jesus ressuscitou e foi embora, mas Ele derramou o Espírito Santo. Isso quer dizer que cada pessoa que se rendeu a Jesus, cada pessoa que se rendeu ao que Ele fez naquela cruz, e tem o Espírito Santo, olha só, é capaz de ministrar ao outro como se fosse Jesus. Presta atenção nisso. Esses princípios de mutualidade, eles são justamente o que nós vamos fazer na vida de outros, num cuidado, num grupo menor. Por exemplo, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão, fraternal. Você olha para o teu irmão na comunidade como se fosse teu irmão de verdade ou não? Não, claro que não. Você olha para ele como multidão. Esse cara é multidão, esse cara não é amor fraternal. Como é que você vai se dedicar ao outro com amor fraternal? Aqui no grupo maior dá para você fazer isso? Não dá. Alegre-se com os que se alegram. Fica tranquilo, são 21 princípios, gente. Tem gente já, mas já é 11 e 10, e ele vai falar 21 princípios. Relaxa, vamos passar rapidinho esse negócio. Alegrem-se com os que se alegram. E, principalmente, chorem com os que choram. Aqui dá para chorar com os que choram? Dá, mas é 10 minutos só para você chorar. Tem pessoas que vão precisar de um pouco mais de 10 minutos para chorar. É no grupo pequeno, é no grupo menor, que você está envolvido com mais 5, 10 pessoas, 12 pessoas, onde você pode ouvir a pessoa e saber o porquê que ela está chorando.
Ou você pode perceber que ela chegou, não chegou legal, e você pode então ir até ela e se compadecer com ela. No grupo menor, o cuidado acontece mais rápido, gente. Alguns vão chamar grupos menores de panelinhas. Eu vou dizer o seguinte: se você é da comunidade Aliança, pelo amor do guarda. Cara, eu nunca falei essa palavra no imperativo, então não sei como é que fala. Abolir. Abula? Abole? Sei lá. Exclua, extirpe, extinga. Eu sou pastor, gente, não sou professor de português. Acabe com essa palavra do seu vocabulário. Porque lá na comunidade tem muita panela. Não, na comunidade não tem muita panela. Na comunidade tem muitos grupos pequenos. Grupos pequenos que se cuidam e que se encorajam uns aos outros, que choram com os que choram. Olha, aceitem-se, acolham uns aos outros da mesma forma que Cristo acolheu. E olha, e esse acolher é acolher pessoas na sua casa, é acolher pessoas na sua presença. Não é simplesmente acolher, não, eu te acolho no meu coração, mas fica aí, eu fico aqui. Acolher é trazê-la para perto de você. A gente liga para essas pessoas, a gente vai atrás dessas pessoas, a gente se importa com elas. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Como é que você vai servir um ao outro no grupo maior de domingo? Dá? Não dá para servir aqui. Aqui algumas pessoas servem. Tem o pessoal da recepção, o pessoal da música, do Aliança Kids, mas a multidão aqui e os discípulos que estão no meio da multidão não tem condição, não tem tempo, não tem logística, dinâmica para você servir um ao outro aqui. E se Deus derramou sobre você o Espírito dele e te deu dons, o maior caminho para você usar esses dons, sabe qual que é? Servindo uns aos outros. Se você não está servindo uns aos outros, você está o quê? Fazendo o quê com que o Espírito Santo te deu? Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Às vezes você está carregando um peso grande no coração. E você quer dividir esse peso com alguém. Aonde que é mais adequado dividir esse peso? No grupo maior ou no grupo menor? É mais fácil você falar, ô Fernando, dá licença, me dá uma palavrinha, aí você sobe aqui e fala, gente, queria dizer para vocês que eu estou... Ou quando você está em volta da mesa, sentado com o teu grupo menor, você abrir o coração com seus amigos. Porque na multidão, às vezes você divide o peso, e você sai de lá com mais peso do que você chegou. Mas no grupo menor é o momento para os cristãos cheios do Espírito Santo levar os fardos pesados uns dos outros. Tem que ser no grupo menor, não tem como. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Hoje, nos grupos de vida que nós temos, acontece essa dinâmica de nos aconselharmos mutuamente. Então você chega no grupo, às vezes você expõe uma situação e tem alguém mais velho, mais experiente, que chega para você e fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você, eu acho que não é por aí o caminho, você devia repensar e tal. Esse sujeitem-se uns aos outros não é sujeitem-se ao pastor, ao líder. Esse sujeitem-se uns aos outros, aos seus irmãos que também se renderam a Jesus e estão na jornada como discípulos e que receberam o Espírito Santo. Deixem que eles cuidem de vocês e aconselhem vocês. Você não precisa do médium, você não precisa do padre e nem do pastor para poder fazer essa ponte de cuidado. Você precisa de pessoas que estão levando tão a sério quanto você o discipulado de Jesus, para que eles cuidem de você. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Como é que você vai fazer isso num grupo grande? Bondade na prática. Como é que você faz isso? No grupo aqui das 10 às 11h30. Não dá. Tem que ser durante a semana, onde você conhece pessoas e você pode talvez ligar para alguém e dizer, fulano, olha, eu sei que você não está legal aí, você precisa que eu vou te ajudar com os meninos, te ajudar com o seu trabalho, você precisa que eu te leve, você está sem carro, posso emprestar um carro para você, eu sei que você não está legal, eu posso te levar no médico. Aqui na multidão você não sabe dessas coisas, mas no grupo pequeno você fica descobrindo quando as pessoas estão precisando de que você seja bondoso com elas. Isso só dá para fazer em grupos menores. Sejam mutuamente hospitaleiros. O que é hospitaleiro, gente? É hospital? É ficar no hospital? Não. Ser hospitaleiro é receptivo.
Mas olha, eu não sei por que Paulo faz essas coisas. Vocês viram a última frase que ele diz ali? Sejam hospitaleiros sem reclamar. Como assim sem reclamar? Por quê que a gente reclamaria recebendo pessoas em casa? Porque vai sujar o meu chão, vai sujar o meu sofá. Né? Vai vir aqui, a gente já não tem filho mais, assim, os nossos filhos cresceram, né? Aí vem os fulanos com os filhos pequenos deles aqui em casa, vão sujar o meu sofá branco. Vou falar uma coisa para você, filho. Você é discípulo de Jesus? Você devia ter pensado nisso antes de comprar o sofá branco. Tinha que ter pensado no sofá, uma cor mais escura, mais difícil, de sujar. Porque a minha casa... Esquece, cara, seja hospitaleiro sem reclamar. Você é discípulo de Jesus, o que é mais importante? A coisa que suja na sua casa ou aquilo que Deus, como Criador do Universo, faz na nossa vida? Através desse negócio. O mineiro é hospitaleiro, não é, gente? Pelo menos é isso que eu ouvia quando de mudar para cá e eu tenho experimentado isso ao longo de 11 anos. O mineiro, ele gosta de, vem cá, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar. Cadê as casas na nossa comunidade que vão se abrir nesse semestre para grupos pequenos? O pessoal que coordena isso, o pessoal do Connect, vamos programar para a gente poder ter os grupos e até conforme as demandas. Então, se você falar assim, eu quero abrir minha casa para que a gente possa fazer um grupo de vida lá, beleza, o pessoal vai olhar e tendo a demanda a gente vai usar a sua casa nesse sentido. Mas cadê as casas que estão abertas na nossa comunidade? Você tem casa, sua casa está aberta? Não a sua casa lá na Serra do Cipó, para todo mundo, não. Aquela casa que você usa todo dia, aquela casa que Deus está usando para poder quebrar assim, o seu orgulho, o seu apego e falar assim, não, filho, você vai receber aqui, nessa casa. Se você tiver disponibilidade para isso, você pode procurar o Teco e a Luciana da nossa comunidade, eles vão poder receber isso e depois lidar com essa informação. E eu quero te lembrar uma coisa, antes da gente passar para os próximos. Hoje a nossa comunidade acontece e está aqui, sabe por quê? Porque um dia, um casal, alguns de vocês conhecem, Ricardo e Francis, abriram a porta da sua casa para que pessoas fossem sujar sofá, derrubassem comida no chão, mas que também ouvissem a palavra, se encorajassem, e de lá nasceu a comunidade Aliança. Eu estava conversando com uma amiga em Pedro Leopoldo, e ela falando da casa e tal, e pastor é fogo, quando você fala de casa, o pastor já pega e fala, não, então, vamos começar um grupo aqui. Mas eu falei para ela, e se Deus um dia quiser levantar uma igreja em Pedro Leopoldo, ele precisa começar de um lugar. Quem sabe começa a sua casa? Você não sabe o que Deus pode fazer através disso. Tem pessoas aqui na nossa comunidade que já tem anos assim, que toda semana eles recebem gente em casa. Se você não sabe como lidar com esse negócio de desconforto, da sujeira e tal, olha, pergunta para a Ionala, para o Romero, né, pergunta para a Alessandra, para o Haroldo, pergunta para a Rosana e para o Daniel, que por muitos anos também receberam os grupos de vida em casa. Pergunta para o Crasso e para a Tati. Pergunta para o Jota e para a Marilúcia. Estou esquecendo de alguém? Receberam um tempo na casa dele. Pergunta para a Elisângela e para o Rogério. Como é que você faz esse negócio? E quando chega as criançadas? E quando falou quebram? Vai, conversa com ele para você ser hospitaleiro sem ficar reclamando. Olha só. Suportem-se uns aos outros. Não é aguentem uns aos outros, é deem suporte. O cara está aqui com um peso sobre as costas dele e você dá a volta e você faz o quê? Você bota uma coluna ali, você se põe como coluna e fala, não, pode aliviar um pouquinho que eu estou te dando suporte, eu estou sustentando você. Eu estou percebendo que você não está legal. Eu estou percebendo que você está meio doente. Eu estou percebendo que você não está indo no médico. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar você. Eu vou te levar no médico. Vou te comprar o remédio que você precisa. Eu vou dar a oportunidade para você se tratar, para você se cuidar. Ajuda na fase difícil. Eu não tenho do que reclamar. Eu tenho amigos que sem eu falar, sem eu mencionar, ao longo da minha vida e até recentemente chegaram por de trás assim e falaram assim, não, Fernando, aguenta aí, peraí. Aí eles seguravam para mim, me davam, eu falava, vamos resolver assim, assado. Gente que me ajudou com área de saúde, com logística, com um monte de coisa. E disse, olha, eu vou te dar o suporte porque você precisa estar bem para você poder cuidar da comunidade. É fantástico
quando você se deixa levar pela dinâmica de um grupo menor. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Oh, que coisa maravilhosa. Aqui tem um negócio interessante, porque no grupo maior você não vai ter tantas queixas. Então, para você ter que exercer esse princípio de perdoar, você precisa se colocar num ambiente onde você vai ter o que perdoar, certo? E aonde você vai arrumar o que perdoar? É num grupo menor. É onde você tem uma convivência mais constante com as pessoas. Você quer ter um relacionamento duradouro com alguém? Você quer ter um relacionamento duradouro sem problemas? Sabe o que você faz? Se relaciona pouco com a pessoa. Você vai ter um relacionamento de 20 anos, você vê-la uma vez por mês, e ainda assim dá aquela, tipo, né, você aqui, eu aqui, e ó, vai ser uma maravilha. Agora, começa a se relacionar, semana após semana. Começa a trabalhar numa coisa juntos. Começa a vir na comunidade e fazer coisas juntos, para você ver o que acontece com essa frequência de relacionamentos. Relacionamentos duradouros, eles são duradouros e intensos, sabe por quê? Porque ao longo do relacionamento a gente aprende a perdoar. E eu vou falar para vocês um negócio, ó, essa é uma lição linda, porém, difícil. Tá? E para todo mundo, se o pastor tivesse cartão platino e ouro e tudo mais, o pastor tirava de letra esse negócio. O pastor precisa lidar com esse negócio ao longo da vida. Graças a Deus, Deus não tem me deixado cair no buraco da amargura. Deus tem sido bondoso. E é por isso que eu tenho investido em relações e quero investir nessas relações ao longo da vida, porque sem perdão, sem perdoar as queixas, a gente não vai conseguir. E se a gente também não se relacionar bastante, a gente não vai conseguir ter um relacionamento sólido. E se a gente não se relacionar bastante, a gente não vai ter um relacionamento sólido. E se não tivermos um relacionamento sólido, não teremos uma igreja sólida. Não teremos uma comunidade sinal do reino de Deus. Porque uma das marcas da igreja, da igreja do reino de Deus numa cidade é o amor. Jesus diz assim, olha, as pessoas vão saber que vocês me amam. Não é quando vocês fazem culto, quando vocês fazem uma série, bota a luz. Não, eles vão saber que você me ama quando vocês se amarem uns aos outros. Isso é um negócio que não dá para esconder. Não dá para esconder amor. Quando você vê amor, quando você vivencia amor, é inscondível, não, né, velho? Hoje eu tô pérolas hoje. Não dá para esconder. Não dá para você deixar sem que isso apareça com alguém. Perdão é esse negócio. Perdoem as queixas. Ah, mas o fulano me irrita tanto quando ele fala daquele jeito. Cara, abre mão. Não, porque eu chego lá na igreja, minha cadeira está aqui, né? E aí eu gosto de sentar ali, mas quando eu chego lá, o fulano está sentado no lugar que eu sempre sento todo domingo. Para! Ah, porque o ar estava frio. Ah, porque o fulano me falou meio torto, tal. O fulano... Cara, eu sei, isso incomoda a gente, mas olha o que Paulo diz. Você que tem o Espírito Santo, você que é discípulo de Jesus, perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Oh, esse negócio é o caminho do reino de Deus na terra, gente. Esse negócio, ideologia política nenhuma ensina esse negócio. O dia que uma ideologia política, pode colocar, diga uma ideologia política ensinar esse negócio, aí você pode confiar nesse negócio. Qual que é a ideologia política que fala para você amar o seu inimigo, você perdoar as queixas uns dos outros? Esse negócio é só Jesus. O relacionamento no grupo pequeno, ele aproxima as pessoas, mas ele vai, a tensão, a temperatura vai subir entre as pessoas. Mas é isso que Deus vai usar para amadurecer a mim e a você dentro da comunidade de fé. Você quer ser discípulo de Jesus? Se deixe viver essa dinâmica dos relacionamentos, até você amadurecer junto com a outra pessoa e você poder crescer e crescer e ficar igual a Jesus. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com o quê? Com toda a sabedoria. Você vai no grupo pequeno, você está lá pedindo conselho, aí levanta um fulano e diz assim, não, mas ó, deixa eu falar para você, eu acho que você deveria fazer isso mesmo, que você não devia perdoar, que você devia ir embora, que você devia acabar com o negócio. Não, pera aí. Esses princípios é para quem se rendeu a Jesus, entendeu o que ele fez naquela cruz, recebeu o perdão e o amor, foi presenteado com o Espírito Santo, e pauta a sua vida na sabedoria bíblica,
no grupo pequeno é onde você pode aconselhar ao outro, baseado na sabedoria bíblica. Consolem-se uns aos outros, exortem-se, edifiquem. Exortar é corrigir, edificar é construir um ao outro. Por isso que Paulo fala em Efésios, para a gente não sair da sua boca nenhuma palavra torpe. Para que os que... tem uma versão mais atual, estou na versão antiga, mas não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, para que quem a ouça possa dar graças, falar, pô, que legal, possa edificar, possa construir. A nossa dinâmica como comunidade visa construir ao outro. E na multidão aqui nos domingos, beleza, dá, né, gente? Dá nada para construir ninguém aqui. A pregação, malemar, você leva daqui 5% do que eu falei. No momento de adoração, quando você chega de tarde e você tem um problema, você já esquece que você adorou a Deus. Aonde que você vai ser encorajado e vai ser refeito e realinhado? No grupo menor. Procure encorajar-nos uns aos outros. Confessem seus pecados. Dá para confessar os pecados aqui no grupo maior, gente? Não dá, vai virar fofoca na cidade toda. Ah, mas aqui a igreja de Jesus eu sei, é isso mesmo, por isso mesmo. Você tem que ir para o grupo pequeno, onde você tem confiança, liberdade para poder confessar os seus pecados. E aqui tem um outro negócio que vai na contramão dessa tradição católico-romana. Porque na tradição católica romana, você tem apenas o padre que tem o direito de te perdoar. Mas quando você lê Efésios 4, e você sabe que o Espírito Santo te selou e te deu dons, quando você lê que o Espírito Santo foi derramado sobre todos nós, você sabe que talvez alguém vai te chamar num grupo menor e vai dizer assim, Raul, eu tenho que te confessar um negócio, eu fiz isso. E o Raul, mesmo não sendo pastor, ele vai poder orar com você. Ele vai poder dizer, você está perdoado. Jesus falou isso, se vocês perdoarem os pecados uns dos outros, eu vou perdoar vocês, senão... Essa prática é bíblica, é cristã e é de um discípulo de Jesus. Orem uns pelos outros para vocês serem curados. Amem sinceramente uns aos outros de todo o quê? Ou é de parte do coração? Fernando, mas como é que a gente vive todo esse negócio? Bem, você não consegue crescer nesse negócio da noite para o dia, mas eu te garanto, se você levar a sério esse momento do grupo maior, ouvir com atenção, adorar a Deus com um coração sincero, e você se engajar num grupo menor, num grupo pequeno, e eu vou explicar o que é os grupos pequenos, você vai poder ganhar ao longo da vida a capacidade de ser assim. Jesus vai colocar a presença dele em você cada vez mais evidente. De novo eu faço essa pergunta para a gente, qual é a relação que nós temos com ele nesse âmbito dos grupos pequenos? Se você se afirma discípulo, não existe espaço na sua vida mais para você continuar crescendo sem vivenciar a sua espiritualidade num grupo menor, não tem como mais. Na multidão, você entendeu quem é Jesus, beleza? Aqui você ouviu sobre o Evangelho, aqui você entendeu que Deus te ama, mas como é que você vai crescer daqui para frente? Como é que você vai desenvolver a sua vida? A imagem de Cristo que Deus está construindo em mim e em você, ela jamais vai se desenvolver se a gente estiver só no meio da multidão. Só se desenvolve quando a gente se expõe aos relacionamentos por um longo período e com um grupo menor de pessoas, onde elas podem se aconselhar, onde elas podem estudar a palavra com profundidade, onde elas possam se consolar, se encorajar, se repreenderem, se suportarem. Quando a gente fala aqui da nossa comunidade, essa é a trilha assim, mínimo irredutível para você, beleza? O que quer dizer? Que menos do que isso, assim, você está capengando. Menos do que isso, você está capengando como discípulo, ou você está num ritmo muito, muito lento, menor do que o esperado, que é essa dinâmica dos encontros maiores, grupos pequenos, conversas pessoais e missão. Agora é o seguinte, se você viver somente isso, que é o mínimo irredutível, o seu crescimento vai ser limitado, o seu amadurecimento vai ser limitado. Sabe por quê? Existe um perigo muito grande da gente viver esses momentos
sem a consciência do que eles de fato significam. Por exemplo, os grupos pequenos da nossa comunidade, hoje a realidade nossa é os grupos de vida e alguns grupos de aprofundamento, de ensino. Por exemplo, a Luciana deu o Drama das Escrituras no ano passado, para algumas turmas, umas 2 turmas, no ano passado e no outro ano, eu acho. Eu também já fiz Gálatas, já fiz Marcos com algumas pessoas. Mas hoje, a nossa realidade são os grupos de vida. Os grupos de vida é para quem tem interesse em se tornar discípulo, e essa é uma formação cotidiana. Então, a nossa comunidade, a gente já disse aqui, nós somos feitos em encontros maiores e encontros menores, que são os grupos de vida. Mas os grupos pequenos também, eles têm esse grupo para você que está chegando, que é uma coisa que nós estamos estruturando. Não tem hoje ainda, mas nós vamos estruturá-los como parte da liderança da comunidade. Você que está chegando, por exemplo, você quer saber mais da igreja? Ou você quer conhecer mais do Evangelho, você está com algumas dúvidas? Ok, vamos participar desses grupos. Grupos de aprofundamento, como eu disse, interesse nas Escrituras, aprofundamento teológico, conhecimento, informação. Você saber exatamente o que Deus quer biblicamente sobre algumas coisas na sua vida. Existe um perigo muito grande nesse negócio. Sabe por quê? Você pode começar a frequentar todo esse negócio aqui. E você pode ter uma grande congestão intelectual. Chega uma hora na nossa vida, como discípulo de Jesus, que a gente para de crescer, gente. É verdade. Se você não chegou nesse momento, é porque você ainda está crescendo. Você ainda não chegou nesse ponto aqui. Você ainda está recebendo. Tem uma hora que você para de crescer se você apenas participa de grupos como esse, como espectador. Ou se você prolonga na sua vida a posição de pessoa que é cuidada. Você recebe informação, muita informação. O Espírito Santo vai derramando sobre você, mas chega uma hora que transborda e começa a perder. E aí como é que você faz para continuar crescendo? Alguém que não sabe do que eu vou falar. Não, é ruim falar isso, porque eu estou falando da turma mais próxima, né? Alguém tem um palpite, como é que você começa a crescer, como é que você continua a crescer? Quando você participa, só participa, e recebe. Como é que você continua crescendo quando você para de crescer? Doando. Ou seja, olha a dinâmica da comunidade. Os grupos pequenos da nossa comunidade, que é o grupo menor, onde a gente aprofunda a nossa fé, ele também tem uma limitação se você é meramente, ou para sempre, um espectador. Em algum momento você vai precisar tornar-se alguém que cuida e ensina também. Não tem como, alguém que outras pessoas vão vir no seu rastro. Mas eu não sou o pastor. Você não é o pastor, você é um discípulo de Jesus que o Espírito Santo foi derramado sobre você. E você faz parte de uma comunidade, não é que você, por exemplo, o Espírito Santo foi derramado hoje e amanhã você já vai cuidar, não é isso. Mas você tem o Espírito Santo, foi derramado sobre você, Deus te colocou numa comunidade séria. Você está trilhando os passos de se tornar o quê? Um discípulo maduro, porque você tem o grupo maior, que você vem, é desafiado, adora a Deus, tem uma experiência transcendente com a comunidade, e aí durante a semana você vai para um grupo menor, às vezes você vai no grupo de vida, às vezes você vai num grupo que você vai se aprofundar nas Escrituras, às vezes você vai saber um pouquinho mais da fé. Esse processo todo vai te formando. Todo mundo que participa com seriedade do grupo maior aqui e dos grupos menores tem condições de começar, pelo menos, a guiar pessoas que estão chegando. Para com esse negócio. Mas pastor, eu queria você. Não tem esse negócio mais. Pastor, eu queria você. Não dá. Não tem e não dá. E não é bíblico. Nós temos que ter e queremos querer homens e mulheres maduros. Sabe, olha que interessante, vamos para a Bíblia, né? Já que vocês ouvem a Bíblia, o pastor às vezes fala, não resolve muito. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, as palavras que você me ouviu dizer, aonde? Na presença de muitas testemunhas. Ou seja, Paulo podia até ter uns encontros, tomava uns cafés com Timóteo lá em Efésio, lá no McDonald's de Efésio e tal, de Éfeso, mas tenho a impressão de que Paulo pregava para as multidões, e quem que estava ouvindo Paulo pregar? Timóteo. Ou Paulo estava num grupo menor, mas sempre plural, sempre coletivo. E Paulo está dizendo, Timóteo,
O que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, sabe o que você faz, Paulo? Confia as palavras que você me ouviu a quem? Homens fiéis. Caráter. Fidelidade aqui tem a ver com caráter. Eu poderia dizer homens e mulheres fiéis, de caráter. Capazes de quê? De ensinar outros. Tá vendo que esse é o objetivo? É aonde vai chegar? A gente entra como discípulo, a gente vai sendo formado para podermos cuidar e servir outros. É que nem, está aqui na nossa cara, é que nem família, você nasce como filho e você é formado e deveria formar a sua família e ter os seus filhos, que vão crescer e vão formar a sua família e vão ter os filhos deles também. Homens fiéis que têm caráter cristão. E aqui é um ponto interessante, porque na ânsia de querer promover os líderes, de querer promover pessoas, às vezes a gente pode escorregar nesse negócio. Pessoas que cuidam de outros são pessoas que estão numa caminhada diferente, sim. Tem que estar numa caminhada diferente. Onde ela já está meio que resolvida com algumas questões da vida. Onde tem algumas coisas que aparecem nela. O cuidado com a família, a ética nos negócios, o comprometimento com o trabalho, o comprometimento dele com a comunidade, dela com a comunidade, com os valores de Jesus. Alguém que tem caráter, mas alguém também que tem habilidade. Porque esse negócio é interessante, tem uma ilustração muito bacana. Imagina você indo viajar, no avião, beleza? Senhores passageiros, estamos um pouco atrasados, nosso voo já deveria ter fechado as portas, mas é que nós tivemos um problema. O nosso piloto, ele chegou às 4 da manhã no hotel, embriagado totalmente, né? A gente inclusive teve dificuldades de acordá-lo nessa manhã, porque o voo era para ser às 7, e a gente teve que derrubar a porta do hotel para poder acordar. A gente conseguiu acordar, e ele está vindo. Vocês podem olhar pela janela, vocês vão ver que ele está meio cambaleando, ele está subindo a escada, mas ele está vindo. Não se preocupem, por quê? Esse piloto ele tem mais de 35 anos de piloto, ele nunca teve um só acidente. Em alguns minutinhos ele vai entrar, vai assumir o comando e a gente vai fechar as portas e a gente vai seguir. O que você fala nesse momento para o moço? Vai ser, vocês vão seguir. Eu estou saindo fora. Por quê? Esse cara tem habilidade? Tem. Esse cara tem caráter? Não. Porque ele bebeu, ele não tem caráter? Não, não é porque ele bebeu que ele tem caráter. Ele não tem caráter porque ele entregou a sua vida ao álcool, deixou o álcool dominá-lo e não cumpriu com as suas responsabilidades. Isso é falta de caráter, é falta de integridade. Como que eu vou deixar alguém me ensinar? Alguém me conduzir? Alguém que não tem caráter. Mas talvez a mesma aeromoça vai dizer assim, senhoras e senhores, estamos atrasados aqui, e o piloto estava embriagado, vocês estão vendo ele pela escada, ele está subindo meio, mas na verdade ele não conseguiu chegar, ele não vai conseguir chegar aqui, então a gente resolveu trocar. A gente tem um piloto fulano, que ele não é piloto de avião, ele é piloto de helicóptero. Mas olha, ele é líder da sua igreja há mais de 30 anos. Ele tem uma família, é casado com a mesma esposa há 55 anos. Os seus filhos são casados, têm netos. É um homem irrepreensível. Ele nunca pilotou um Boeing, mas ele pilota helicóptero. E fica tranquilo que com fé vai dar tudo certo, porque ele tem caráter. Você acha que é assim? Não dá. Por isso que a gente, como comunidade cristã, todos temos que trabalhar na direção da maturidade, para ganharmos caráter e ganharmos habilidade. Eu sei, Fernando, essa mensagem que você está trazendo para nós hoje, ela não parece não se encaixar talvez tanto com a nossa comunidade. Eu sei. Porque a nossa comunidade ainda está num processo de amadurecer e de ganhar caráter. A nossa comunidade passou os últimos 11 anos tentando fazer o melhor possível. E agora nós estamos num ponto onde a gente quer organizar as coisas. Tem pessoas empenhadas nisso. Mas é você que ainda está na liderança dessa comunidade, ou seja, você repetiu os erros do passado, não, pode ser que eu vou repetir, mas tem uma coisa.
nós temos pessoas com autonomia, maduras, com caráter, que estão trabalhando junto. Dessa vez. E a gente quer organizar a nossa comunidade, a nossa igreja, para que a gente possa cumprir melhor a missão que Deus nos deu. Às vezes as coisas não vão ser do jeito que você queria. Às vezes a gente vai organizar tanto que você não vai conseguir se mexer em alguns momentos, mas relaxa, perdoa as queixas. Isso vai ser bom a médio e longo prazo para a missão que nós temos como igreja nessa cidade. Você já se tornou discípulo de Jesus? Pense. Se a sua resposta foi sim, aí você passa para a próxima questão. Cadê o seu grupo pequeno? O que você está fazendo com essa dimensão menor da sua espiritualidade? Diga-me se está no grupo pequeno e direi se discípulos és. Que mancada, né, Fernando? Você não pode fazer isso, é injusto fazer isso na nossa igreja. Principalmente quando metade da nossa igreja não participa de grupos pequenos hoje. De verdade, eu não estou... Vou até tirar o negocinho. Eu tô assim para vocês. Eu não estou sendo sarcástico e nem jogando indireta para você que não participa dos grupos pequenos. Até porque eu sou ser humano, eu vivo no Brasil, em Lagoa Santa. Eu sei como que é difícil para a gente tomar algumas decisões, às vezes, durante a semana, em meio às nossas correrias, e ser fiel num negócio desse. Mas, quando eu olho para todos aqueles que participam fielmente dos grupos pequenos na nossa comunidade, eu fico pensando assim, não é uma questão de agenda corrida. É uma questão de decisão. O Clássico é policial militar. Trabalha 12 horas numa escala. A Tati é mãe de duas crianças pequenas. Trabalha, inclusive, ali no horário do grupo de vida. Por que eles conseguem receber na casa deles e liderar um grupo de vida? Não é para você ser igual a eles. É que se você disser que você não tem tempo, eu vou dizer, tem gente que também não tem tempo. Tiago, por exemplo, assíduo no grupo de vida. A vida do Tiago é de boa? Não, o cara mexe com construção, bicho. Ele e a esposa têm uma empresa de... É um trabalho difícil, eu acho. Eu liderar a igreja, imagina liderar a gente que constrói, e um monte de gente trabalhando, e vai a Belo Horizonte e volta. Você acha que Ionala Romero trabalha em Belo Horizonte? Tem filho adolescente. Aonde que esse pessoal arruma tempo para participar de grupo de vida? Leandro, eu não trabalho lá de manhã, às vezes eu passava, quando eu levava minhas crianças de carro na escola, eu passava 5:45 ali na praça ali, e eu vi o Leandro saindo da Caixa Econômica Federal. Não sei se eu devia ter falado, né? Mas aqui na igreja pode, agora depois vai ter que ficar esperto. Então é de manhã que ele deposita o dinheiro, vamos lá pegar ele. Tá vendo? O Fernando é sem noção mesmo. Trabalha de manhã até final da noite, Sheila está com 2 meninos aí, trabalha. E eu poderia citar aqui, olha, muitos de vocês que estão envolvidos nos grupos pequenos. Por que você não está conseguindo? Você precisa de ajuda? Vem falar com a gente. Vamos ver como é que a gente consegue equacionar esse negócio. Você não consegue participar dos grupos de vida? Como é que você vai conseguir participar dos grupos de aprofundamento? A hora que a gente começar a ter os cursos sobre a escritura, sobre o drama. Onde você vai arrumar tempo para vir nesses cursos?
Ah, você não tem tempo agora, como é que você vai ter tempo para se preparar e se tornar uma pessoa capaz de servir e liderar outros? É uma questão de prioridade, meu irmão. Se ser discípulo de Jesus para você é uma coisa importante, então você vai ter que fazer uma escolha. Algo menos importante vai ter que sair da sua agenda. Ah, mas eu não tenho grupo de vida, ou não tenho grupo pequeno disponível no horário, no dia. Ok, você quer participar de um grupo pequeno? Procure o Tec Alu. Vocês podem chegar nele no final do nosso encontro e falar assim, ó, eu quero um grupo de vida, só que eu trabalho em Belo Horizonte, chego tarde. Os grupos de vida, eles podem acontecer nas casas, mas pode acontecer na padaria, pode acontecer no escritório, pode acontecer no Laguna Mall, pode acontecer em qualquer lugar, desde que seja um grupo pequeno. Aqui na igreja, deveria acontecer também, poderia acontecer, não é o ideal, mas pode. Tem um grupo pequeno do centro, que por falta de casa nesse momento, vai acontecer aqui na igreja. Mas a ideia é que a gente possa se acolher um ao outro. Faz uma decisão hoje. Se você não está envolvido num grupo pequeno, você se diz discípulo de Jesus? Cadê o seu grupo pequeno? Como discípulo que participa dos encontros maiores e dos grupos pequenos, será que não estaria na hora de você tornar-se um líder que serve e cuida? Agora é outra pergunta, para você que já está engajado nessa trilha. Mesmo casal, Teco e Luciana, vocês já acham que estão num período da sua vida que você já tem uma caminhada boa e você acha que Deus está te chamando agora para continuar a crescer, porque você parou de crescer, porque você continuou, recebeu demais e agora você precisa doar um pouquinho desse negócio. Procura o Teca, a Luciana e diz, olha, eu quero servir e liderar pessoas e quero ser preparado para isso, porque a partir dessa demanda a gente pode oferecer para você o treinamento que você precisa. Se você só participa de um grupo de vida hoje, você está tranquilo, só ouvindo. Mas se você começar a liderar um grupo de vida, você vai crescer. Sabe por quê? Os líderes de grupo de vida hoje, aqui, eles estão me ouvindo e estão atentos ao que eu estou dizendo. Alguns estão tomando nota. E na terça-feira eles vão pensar, puxa, o que foi que o Fernando disse mesmo? Mas você que não é líder do grupo ainda, você deve estar pensando assim, quero ver como é que o meu líder do grupo de vida vai se virar na terça-feira. A hora que você se tornar alguém que lidera e cuida de outros, você vai correr atrás. E sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar coisas que você não experimenta sendo cuidado. Que você não experimenta sendo meramente o alvo, o objeto do cuidado. Assim como tem coisas que você não experimenta na multidão, tem coisas que você não experimenta apenas sendo o espectador. Deixa Jesus nessa manhã convencer o seu coração de duas coisas. Você que ainda não firmou na caminhada, vamos firmar primeiro nesse negócio. Vamos levar a sério esse negócio do grupo menor. Mas você que já está levando a sério, e isso é só para aqueles que estão levando a sério, os grupos menores, quem sabe não está na hora de você se dispor a liderar e a cuidar de um grupo. Seja de um grupo de vida, seja de um grupo de aprofundamento, seja de um grupo de integração, acolher as pessoas. Mas se disponha nessa manhã e deixa Jesus usar você. Não responda para mim, responda para Deus o que você vai fazer com tudo isso que você ouviu nessa manhã. Vamos orar? Jesus amado, o Senhor é o mestre que nós tanto precisamos na nossa vida seguir. Com o Senhor a gente aprende, ou pelo menos nós temos no Senhor tudo que nós precisamos para aprender, nós temos em Ti.
E talvez na cultura que a gente vive, Jesus, a gente tem perdido esse lado do aprender, do se deixar guiar. Porque a gente tem opiniões muito fortes sobre algumas coisas e que se confundem com as preferências nossas. E a gente não se deixa ensinar, não se deixa guiar por ninguém, porque nós somos os donos da verdade. Quebra essa postura no nosso coração e nos conduz pelo caminho onde a gente possa ser ensinado por outros, inclusive por outros que não são pastores oficialmente falando, que não têm o título, mas sermos guiados por irmãos e irmãs na fé que são maduros o suficiente para nos guiar, Senhor, para nos repreender, para nos consolar. Ó Deus amado, faz do nosso coração um coração maleável, para a gente poder botar a toalha de serviço para qualquer um, ó Deus, mesmo para aqueles que talvez nos ofendem, ou aqueles que a gente não tem muita empatia, Senhor. Faz isso, porque a gente precisa desse negócio, Senhor Jesus. A gente precisa que o Senhor trabalhe em nós. Faz isso nessa igreja, Pai. Eu não estou pedindo pela aliança, não. Estou pedindo por essa igreja tua que está aqui. Estou pedindo pelos teus servos, súditos que aqui estão nessa manhã. Por nós, que lá no fundo nós fazemos tudo que fazemos porque queremos muito ser usados pelo Senhor. Que o teu Espírito já derramado sobre nós possa ter espaço para nos usar com poder, transformar a nossa vida, Jesus. Por favor, faz isso na aliança de Lagoa Santa. Faz isso em nós, Pai. Quebranta o nosso coração, Jesus. Nós precisamos disso. Amém.